1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Vermelho. Eu sou a Fernanda. E hoje um episódio especialíssimo. O Alemanha Cast está comemorando... 1 ano, pessoal! Aê! 1 ano de Alemanha Cast. Quem diria, hein? Eu não achei que esse projeto iria tão longe, viu, Fernanda? Por que, Tomás? A gente vai falar um pouquinho durante o episódio. Então, lembrando o pessoal aí, nosso site www.alemanhacast.com.br, nosso e-mail podcast@alemanhacast.com.br. Peço para vocês deixarem um joinha no iTunes, que ajuda a gente a divulgar mais o nosso trabalho. E quem quiser escutar a gente pode escutar através do Spotify. É só procurar lá Alemanha Cast no Spotify. Pode escutar o podcast também através do nosso site. Lembrando nossas redes sociais aí, Instagram, @AlemanhaCast, nossa página no Facebook, é só procurar lá Alemanha Cast. E quem quiser contribuir com o Alemanha Cast é só acessar www.alemanhacast.com.br/apoie. Deixe o comentário no site, divulgue o podcast para os seus amigos e vamos para a pauta. Eu quero começar nosso episódio de hoje com uma reclamação. Como assim uma reclamação, Vermelho? Vocês acreditam que tem gente que não sabe o que é um podcast? Por incrível que pareça, tem muita gente. Sempre que a gente divulga um podcast, eu recebo muitas e muitas mensagens de pessoas perguntando: o que é um podcast? Como eu faço pra ouvir o podcast? Então, justamente o cast, no nome Alemanha Cast, vem de onde? Vem de podcast. Então, primeiro, a ideia do podcast surgiu antes do resto, no caso, das redes sociais e tal. Então, o Alemanha Cast tem o cast por causa do podcast. Então, mas brincadeiras à parte, é que tem muita gente que realmente não sabe o que é um podcast, que não tem costume, nunca ouviu falar nessa mídia. Essa forma de divulgar conteúdo não é tão nova assim, mas não é tão, vamos dizer assim, não era tão de fácil acesso quanto é hoje em dia. Por exemplo, se você tem um iPhone, ele já vem com o aplicativo de podcast. Agora, no Google também, no Android, também vem com o aplicativo de podcast. Então, as pessoas agora estão um pouco mais cientes desse tipo de mídia, né? Sim, sim. Assim, a gente já tá falando isso porque tem muitas pessoas que acreditam que o nosso principal conteúdo que tem é pelo Instagram. No Instagram a gente faz bastante conteúdo, sim, porém é o podcast que a gente tem maior conteúdo. Eu acho que o principal conteúdo nosso mesmo é o podcast. O Instagram tá ali, a gente publica bastante foto, coisas do dia a dia, mas o principal mesmo é o podcast. Então por isso que a gente pede aí, pessoal, divulgue pros seus amigos aí. Como surgiu essa história do podcast, Vermelho? De onde você tirou essa ideia? Você acordou e pensou, hoje eu vou fazer um podcast? Foi assim? Mais ou menos isso. Acordei um dia de manhã e falei, vou gravar um podcast sobre a Alemanha. Não, brincadeira, gente. Como é que foi? Lá em 2017, começo de 2017, nós estávamos em épocas de decidir se viria para a Alemanha ou não, tudo aquilo acontecendo. E eu comecei a pesquisar, né? Como eu acho que todos os nossos ouvintes aí que também já vieram, estão vindo. Vai ao Google, começa a pesquisar conteúdo, canal do YouTube, começa a pesquisar o que tiver para, né, tentar descobrir um pouco, saber um pouco da onde você está se metendo antes de vir para a Alemanha, né? Então eu pesquisei sobre podcasts focados exclusivamente na Alemanha e acabei não achando nenhum. Achei alguns que falavam bastante sobre viagem, mas não era isso que a gente queria saber. Sim, sim. Até uma história bem engraçada lá em 2017, quando ele começou a pesquisar, ele gravou 2 podcasts sozinhos em um monólogo. Eu lembro como se fosse hoje que ele pegou e falou assim, não, eu vou gravar o podcast. Ele fez a pauta, pegou, colocou lá na mesa da nossa sala e gravou 2 podcasts. Porém, ele nunca publicou. Por quê, Tomás? Eu acho que ficou muito ruim, né? Eu não sou o mestre que nem o Luciano Pires, né, do Café Brasil, que faz um podcast gravando ele, só ele falando, e fica perfeito, mas eu não tenho essa habilidade, né? Então eu preciso de ajuda, né, pessoal? Eu até comentei com ele que seria interessante a gente ouvir hoje esse podcast, mas ele não existe mais. Eu fiz um bem pra sociedade e deletei sem mandar pra lixeira no meu computador, então
Ninguém tem esse super material aí. Pois bem, então, pela falta de... Eu não... Como boa parte dos ouvintes, né, que antes de tomar decisão pra se mudar pra um outro país, começa a pesquisar, começa a ver tudo que tá envolvido em relação à nova vida, né, nesse novo país. E pela falta de não ter nenhum, né, pelo fato de eu não ter achado nenhum podcast que focasse mesmo no dia a dia, né, de como são os perrengues de morar em outro país, eu decidi, então, por que não? Já que eu estou pesquisando, já que eu estou passando por isso, por que não compartilhar essa experiência com vocês? Então foi lá que surgiu a ideia do Alemanha Cast. E quando surgiu a ideia, tinha alguma previsão? Quanto tempo eu vou fazer o podcast? Ou você não chegou a pensar nisso na época? Pensei. Na verdade, eu acreditava que o primeiro ano, principalmente, depois da mudança do Brasil pra cá, seria mais, vamos dizer assim, turbulento, como várias coisas aconteceriam, né? Desde fazer o visto, desde procurar imóvel, até o trabalho, etc. Então, meu objetivo era gravar podcast durante um ano. E por isso a gente tá gravando o podcast de despedida hoje. Não, mentira. Não é podcast de despedida não, pessoal. Não. Na verdade, o feedback tá sendo bem maior do que eu esperava. Então, a gente quer continuar com isso, né? A gente recebe muita, eu que cuido das redes sociais, do Instagram e do site, a gente recebe todos os dias muitas mensagens de pessoas agradecendo que a gente ajudou, pessoas que há um ano atrás estavam pensando em se mudar pra Alemanha, que se mudaram, e as pessoas mandam pra gente mensagem agradecendo por toda a ajuda. Isso é muito importante pra gente, é muito especial a gente saber que o nosso trabalho tá ajudando tantas pessoas, até muito mais do que a gente imaginava. A gente às vezes demora um pouquinho pra responder ali, mas a gente responde, tá? Na medida do possível a gente vai respondendo aí vocês, mas é porque dá bastante trabalho aí, bastante gente entra em contato, mas eu acredito que a gente tá conseguindo ajudar o pessoal, né? Assim, a gente tinha um ano de Alemanha Cast, tem 13 episódios publicados, esse é o 14º episódio. O nosso intuito era fazer um por mês, acabou passando, já foram 13 episódios, esse é o 14º, e estamos muito felizes com o resultado e com os feedbacks que a gente tem recebido de vocês. E falando em episódios, eu queria saber dos nossos ouvintes aí qual foi o episódio que vocês mais gostaram e por que vocês mais gostaram. De você também, Fernanda, qual foi o que você mais gostou até agora? O episódio que eu mais gostei, pra mim, a gravação e o resultado dele foi muito especial. Foi o episódio número 12, que eu gravei com a Alissa, do Instagram Onde Eu Flor. O episódio 12 ficou muito especial, sobre como é o dia a dia das esposas na Alemanha. A gente teve muito retorno desse podcast. Eu acho que várias pessoas se colocaram no nosso lugar e passam pelas mesmas dificuldades, por tudo que a gente passa, elas acabam passando também. Pra mim, esse episódio foi muito especial. E pra você, Vermelho? Só dando a minha opinião aí sobre esse episódio número 12, é engraçado, que nem a gente falou, né? O caminho geralmente tradicional, o homem arruma um emprego geralmente na área de TI e a esposa acaba vindo junto. E as meninas, as mulheres aí que mandam mensagem, elas têm as dificuldades, as preocupações são bem parecidas. Então esse episódio realmente ficou bem legal. Eu acho que é um dos melhores. Eu particularmente gostei do episódio 11, que a gente também gravou com a Alicia e com o marido dela, com o Thiago, que é A Vida é Mais Simples na Alemanha. Eu achei bem divertido porque ali a gente mostrou um pouco da diferença do dia a dia que a gente tem aqui, que é teoricamente até certo ponto bem mais simples, bem mais faça você mesmo, do que aquela visão que muitas pessoas têm sobre morar fora, morar, por exemplo, na Alemanha. Então esse episódio é um dos meus favoritos. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Mas tem uma dúvida que eu recebo bastante nas redes sociais, Instagram, pelo site. Por que demora tanto pra ser lançado um episódio do Alemanha Cast? Porque dá trabalho? Como assim dá trabalho? Não é só sentar e gravar? Não. Não? Não. Por que não? Não, pessoal, não é. Essa conversa que vocês escutam quando a gente publica o episódio não é bem assim, não. Ela requer um trabalho todo para chegar nesse produto final. Como assim trabalho? Não é só sentar, gravar, tipo uma conversa de bar? Não é assim. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente escolhe um tema que a gente acha relevante. Depois de definir o tema, a gente começa a montar a pauta. E a pauta, gente, não é tão simples assim como as pessoas imaginam. Quando ouve o podcast, parece, eles gravaram isso, mas não. Ela exige muito, muito estudo. A gente perde muito tempo montando a pauta, até porque vários conteúdos só tem em alemão. E eu vou dizer que a gente não é um especialista em alemão. Longe disso, na verdade, né? Então, Sim.
Então dá um pouco de trabalho aí, a gente tem que ler, tem que traduzir, conversar com pessoas que dominam o assunto. Então não é simplesmente sentar e gravar. Então a gente tem toda essa preparação antes da gravação. Obviamente que o tempo gasto depende do tema, né? Porque tem temas que a gente já sabe um pouco mais e tem outros que tem que pesquisar. Depois disso, depois que a gente monta a pauta, daí vem a parte mais fácil. Achar um convidado e gravar. Até gravar o podcast não é tão simples quanto as pessoas imaginam, porque a gente prefere gravar com as pessoas frente a frente. A gente já gravou alguns episódios via Skype e a gente viu que o resultado não é tão bom quanto gravar com a pessoa pessoalmente. Eu acho que a conversa fica mais espontânea, fica mais divertido. Só claro, daí depende da agenda de cada um, né? Então não é, às vezes, um pouco difícil conseguir juntar todo mundo pra gravar. Mas sim, essa é a parte mais divertida. É a hora que a gente tá conversando e dando risada. Eu acho que essa é a parte mais legal. Sim, sim. Até a gente faz a pauta, mas até na hora da gravação a gente sempre acaba ouvindo alguma coisa que não estava na pauta. É bem interessante. Então, Vermelho, depois que a gente montou a pauta, achou alguém pra gravar, é só publicar? Claro depois que não. Que gravou, aperta lá? Só faz o upload e pronto. Tá no site? Não. Não? Como assim não? Mas o que tem que fazer agora? Agora que vem a mágica. A parte que mais demora no podcast é justamente a edição. Ah, gente, eu vou falar pra vocês que a edição de um podcast não é fácil. Pra vocês terem ideia, o Vermelho me ensinou a editar um podcast. Os últimos episódios aí não foi 100% edição minha. A Fernanda tomou conta aí do parte do trabalho. Muito obrigado, Fernanda. Só pra deixar claro que ele leva 5 horas, eu levo 10. Mas claro. A prática leva à perfeição. Claro, né, pessoal? A gente não é profissional, nossos equipamentos de gravação também não são os melhores, então a gente acaba tendo um pouco mais de trabalho pra editar o podcast. Em média, vamos dizer aí que 1 hora de programa, a gente leva umas 12 horas editando, 10, 12 horas, depende do quanto mais gente dá mais trabalho, geralmente, né? Mas é isso aí. E depois da edição, a gente faz o quê? A gente faz o upload do episódio, né, que é essa MP3 que chega pra vocês aí, que vocês estão escutando agora. A gente também escreve o post, né, colocando lá a descrição do episódio, o que foi, faz uma imagem lá da capa, coloca os links e agenda a publicação. Depois disso, é só dar o play. A gente também queria fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que gravaram o podcast com a gente nesse ano. O Charles, a Gabriele, Fábio, Rodrigo, Tati, Lissa, Thiago, Luciano e Bruno. Muito, muito obrigada. Graças a vocês, o podcast é um sucesso. Eu queria agradecer aí também o pessoal que se dispôs do tempo pra montar pauta, pra procurar as coisas, pra vir até aqui em casa pra gravar, ou até a viagem que a gente fez pra gravar também. Então, muito obrigado aí, pessoal. Sem vocês, esse negócio não estaria acontecendo, viu? Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Sem dúvidas, o nosso maior canal de comunicação é o Instagram. Depois de 1 ano e pouco aí de Alemanha Cast, incrivelmente a gente já tem mais de 10 mil seguidores. Eu nunca achei que chegaria nesse número aí tão rápido. Mas o que será? O pessoal curte mais as fotos? Curte mais o que, Fernanda, que você acha? Eu que cuido das redes sociais, vejo que o pessoal ama quando a gente faz stories. Principalmente de viagens. É impressionante a quantidade de mensagens que a gente recebe. Até queria pedir desculpa que às vezes eu não consigo responder todas as mensagens, mas a gente acaba vendo as mensagens com muito carinho. Uma coisa bem interessante é que a maioria das pessoas acha que é só o Instagram mesmo. Tem muitas pessoas que nem a gente falou na introdução, que não sabe o que é um podcast ou não faz ideia, só curte as fotos e segue a gente e acaba não sabendo que o cast vem do podcast, né? Então o Alemanha Cast não é só o Instagram, mas o pessoal gosta bastante. Eles não fazem ideia que a gente caminha bastante pra fazer os stories, mas a gente tá tentando mostrar aí que cada final de semana que a gente sai, 2 dias é pelo menos 20 km caminhando. O Alemanha Cast não tem carro, gente. A gente faz tudo de trem, ônibus ou avião. Então, como a maioria das pessoas aqui na Alemanha, sair correndo pra pegar trem, pra pegar ônibus, é o que a gente mais vê. Quem mora na Alemanha vai me entender o que eu tô falando. Sempre correndo atrás do ônibus. Vamos lá que o trem tá saindo. E outra coisa também que tem pessoas que não sabem, a gente tem um website. Como assim? A gente tem um
site? Claro, né? A gente tem um site que a gente publica algumas matérias sobre a Alemanha, sobre locais que a gente visitou, sobre diferenças, costumes. Então, na medida do possível, a gente também publica algum conteúdo lá. Sim, mas como você falou, a gente tem o site, né, Vermelho? Tem alguma estatística de saber de onde as pessoas veem, os países, os lugares que as pessoas costumam acessar o nosso site? Claro que o nosso maior público é Brasil e Alemanha, né? Faz todo sentido. Então, a maioria dos nossos ouvintes estão no Brasil e na Alemanha. A gente tem bastante acesso nos Estados Unidos. Você aí, ó, que é americano aí, você aí que mora nos Estados Unidos, provavelmente deve ser um brasileiro, né? Manda uma mensagem pra nós aí, qual que é a curiosidade sua perante a Alemanha. Tem alguns acessos de Portugal e da Itália também, tem bastante gente que acessa. Eu acho que os brasileiros estão em todo lugar, viu? Só que tem uns países aí, né, Vermelho, que a gente nem imaginava. Quando a gente vê as estatísticas, a gente pensa, nossa, a pessoa desse país tá pesquisando. Eu quero saber quem de Angola acessa, porque toda semana alguém de Angola acessa o site. Então, será que o angolano está escutando o Alemanha Cast? Bom, se for você, manda uma mensagem pra nós aí. Sim, pode mandar mensagem que a gente responde. Falando nisso, que gostaria de mandar um abraço pro Rodrigo Santana, que é o carioca apaixonado pela Alemanha. Quando é que você vai vir pra cá, Rodrigo? Estamos esperando a sua visita, viu? Também queria mandar um abraço bem especial para uma ouvinte do Alemanha Cast que realmente ela gosta bastante do nosso conteúdo, a Letícia underline do Bugras. Letícia, muito obrigado pelas suas mensagens, a gente conversa muito contigo. Estamos esperando você aqui na Alemanha para tomar um chopp com a gente. Seria a Letícia nossa ouvinte número 1? Outra pessoa que eu gostaria de mandar um abraço é o Ivo Correia. O Ivo Correia é um cara que acompanhamos a toda a mudança dele aí do Brasil para a Alemanha e chegou agora em janeiro, ou final de dezembro agora do ano passado na Alemanha, chegou de mudança com a esposa. Eu quero saber como é que estão as coisas aí, Ivo, tudo certo? Quando puder, eu vou aí visitá-los e quero uma cerveja na tua conta, viu? Também uma outra pessoa, Silvia Costa, que eu converso bastante com ela pelo Instagram, ela chegou há pouco tempo na Alemanha e também a gente conseguiu ajudar ela bastante, em bastante dúvidas que ela tinha. Um abraço e continue interagindo com a gente. E outra pessoa que eu gostaria de saber que fim deu é o Marcos, do Insistimento. Cadê você, Marcos? Você que tá estudando alemão, como é que tá aí os planos pra vir pra Alemanha? Forte abraço aí. A gente tem inúmeras pessoas que eu poderia citar, eu poderia fazer um podcast só citando o nome das pessoas que mandam mensagem, agradecendo. A gente não consegue falar o nome de todos, mas assim, nosso muito, muito obrigado. Continuem assim, acompanhando a gente, mandando mensagens e sempre interagindo com a gente. Isso é muito importante. É isso que dá força pra gente continuar, né? Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Conforme a gente falou na introdução, o Alemanha Cast é o nosso hobby. Sim, sim. O Vermelho trabalha o dia inteiro. Eu não trabalho, só que eu faço curso de alemão e tenho também os meus compromissos com a casa. A gente acaba fazendo o Alemanha Cast nas horas vagas. Quando sobra uma hora, é um hobby nosso. A gente leva como hobby, mas a gente tem que dispor bastante do nosso tempo para produzir o podcast. Em média, a gente leva umas 20 horas aí para produzir um episódio para vocês. Apesar de ser um hobby, a gente também tem custos envolvidos na produção e manter o podcast, por exemplo, equipamentos, a gente tem que comprar, tem hospedagem do site, dos episódios, tem uma série de coisas que está envolvido em ter o podcast. Então, por conta disso, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Sim, a gente recebe bastante mensagens perguntando, afinal, eu escuto no podcast, ajude o Alemanha Cast. Como eu faço para ajudar? A gente já tem algumas pessoas que ajudam a gente mensalmente, nosso muito, muito obrigado. E várias outras pessoas que pedem como ajudar. Como faz para ajudar, Vermelho? Bom, primeiro de tudo eu queria dizer que a gente abandonou o Patreon, a gente não vai mais seguir com o Patreon, era muito complicado ali a forma com que ele demonstra a ajuda. Então a gente tá usando o Catarse, que é uma plataforma que é bem utilizada no Brasil por financiamento de projetos, dentre os quais podcast. Então você pode ou acessar direto o site do Catarse, www.catarse.me/AlemanhaCast tudo junto, Catarse com C, ou através do nosso site, onde terá o link pro Catarse. Então você pode acessar também alemanhacast.com.br/apoie. Lá a gente descreveu como é que não é, o que a gente tem de trabalho para produzir o podcast, e também tem o link para o Catarse, onde você pode contribuir com o nosso projeto. Sim, Vermelho, mas o que eu ganho se eu ajudar o Alemanha Cast? Eu tenho algum benefício? Bom, primeiramente você pode doar a partir de R$5 por mês. Isso é a doação
mínima. Com isso você ajuda a manter o projeto vivo. E se você doar a partir de R$15 por mês, você terá um agrado especial. Então, quem doar a partir de R$15 por mês poderá dar um pitaco nas nossas pautas. Eu vou poder escolher o tema? Claro, quem doar a partir de R$15 por mês poderá ajudar a gente a escolher o próximo tema do podcast. Sim, a gente pode fazer uma enquete, ver qual é o tema que a pessoa quer, ajudar a gente a decidir. Ou quem sabe até participar do episódio, por que não? E também a gente vai criar um grupo no Telegram onde a gente vai incluir aí o pessoal que estiver doando pra gente trocar ideia e ficar mais fácil a comunicação direta aí com a gente pra tirar as dúvidas que você tiver. E além disso, a gente quer também sortear alguns brindes aí para nossos ouvintes. Eu vou ganhar uma viagem pra vir pra Alemanha, Tomás? Bem que eu queria sortear uma viagem pra Alemanha. Nossa, seria muito legal, mas a gente quer comprar aí algum presentinho pra vocês aí. Não definimos ainda, vamos ver como é que vai ser as coisas, mas a gente quer enviar aí uma lembrancinha pro Brasil. E também publicar o podcast com mais frequência. Quem sabe a gente consegue fazer 2 vezes por mês. Esse é o objetivo principal. A gente queria diminuir aí o tempo de produção entre um episódio e o outro, mas conforme a gente disse, a gente leva no hobby, então com a ajuda de vocês a gente poderia terceirizar algumas tarefas e fazer com que a frequência do podcast seja menor. Eu gostaria de poder fazer toda semana, mas Sim. Eu sei que é difícil, né? Sim, eu recebo bastante mensagem quando fica 20 dias sem publicar um podcast, as pessoas pedindo, cadê o podcast? Cadê o podcast? Mas não é bem assim, né, pessoal? Vamos ver aí, se vocês começarem a ajudar a gente, quem sabe a gente consegue melhorar aí a qualidade e a frequência do podcast também. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. E vamos falar sobre o futuro do Alemanha Cast. Primeiro de tudo, não vamos fazer canal no YouTube agora. Sim, nossa, eu recebo muitas mensagens de pessoas aqui, pessoas do Brasil, até os nossos amigos falando, façam um canal no YouTube, façam um canal do YouTube. Até eu gostaria de fazer, mas no exato momento que a gente tá agora não tem muito como fazer, tá bastante corrido aí, a nossa estrutura de produção são 2 pessoas, então por enquanto a gente não vai fazer, quem sabe no futuro a gente não faça, né, mas agora não está em pauta. Agora o nosso objetivo é continuar fazendo pelo menos um podcast por mês, como o Vermelho falou antes, dependendo das doações a gente pode aumentar essa frequência para quem sabe 2. Mas por hora será isso, né, a gente vai manter nosso site aí publicando alguns artigos, algumas matérias, a gente quer também seguir aí com as publicações no Instagram e o podcast, né, que é o que dá mais trabalho, então por enquanto é isso. E a gente também quer saber de vocês, nossos queridos ouvintes. Qual é o tema que vocês mais se interessam? Por viagens, o nosso dia a dia? Eu vejo que os nossos stories de viagens, o pessoal ama stories de viagens. Como é o nosso dia a dia, a nossa rotina, o pessoal também gosta bastante. Só que a gente queria saber de vocês, o que vocês mais gostam? Ou é burocracia? Pessoal, a gente até agora não falou sobre viagem em nenhum episódio, mas é um tema que o pessoal, pelo que a gente percebe dos stories aí, do que a gente publica, o pessoal tem bastante interesse e quem sabe a gente não abre uma outra via aí do Alemanha Cast e começa a falar de viagens também. A gente tem bastante conteúdo já aqui da Alemanha, das viagens que a gente fez. Então eu acho que é um tema legal pra ser falado. Então, cara ouvinte, manda um e-mail pra nós aí, manda uma mensagem no Instagram ou qualquer um dos nossos canais de comunicação pra gente quer saber. O que você, seguidor do Alemanha Cast, o que você quer ouvir da gente? Isso, podem mandar que a gente recebe todas as mensagens e na medida do possível a gente vai responder pra todos e a gente fica muito feliz com o retorno. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Pra finalizar, eu achei que depois de um ano a gente teria meia dúzia de seguidores e meia dúzia de ouvintes. O Alemanha Cast tá bem maior do que eu esperava. Eu fico bem feliz com isso, que a gente tem ajudado bastante nossos seguidores aí, principalmente com o podcast. Então eu queria ouvir de vocês aí, quem teve alguma história, alguma coisa que algum episódio que a gente gravou, alguma coisa que a gente falou acabou ajudando aqui na Alemanha ou na decisão de vir ou não vir para a Alemanha. Eu gostaria de ouvir de vocês, então manda um e-mail pra nós aí ou manda uma mensagem no Instagram pra gente
compartilhar aí pra gente saber de que forma a gente tá contribuindo com vocês. E muito obrigado. E eu também queria falar que é bem interessante a quantidade de pessoas que a gente acabou conhecendo aqui na Alemanha por causa do Instagram. Assim, pessoas que eu tenho certeza que vão ficar pra sempre nas nossas vidas. A gente no Brasil, quando a gente tá trabalhando, estudando, tem a nossa vida lá, já tá estabilizada, a gente acaba não conhecendo tantas pessoas diferentes. E eu, sinceramente, nunca na minha vida imaginei que eu fosse conhecer alguém pelo Instagram. Muita gente aí, tem muitas pessoas que a gente acabou conhecendo por causa do Alemanha Cast. Isso é muito legal mesmo. Eu fico bem feliz pelo carinho que as pessoas têm com a gente. Então, é isso, né, pessoal? Não, seria isso. Muito, muito obrigado. E cada pessoa que a gente acaba conhecendo, que acaba falando com a gente ali no Instagram, é muito especial pra gente. É isso aí, pessoal. Até a próxima, então. Valeu, abraço! Um beijo, pessoal. Até a próxima.